como vocês já sabem, eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus. E hoje eu vim contar pra vocês de algo que eu posto bastante, que é sobre borboletas e como o Espírito Santo ele fala comigo através de sinais, e normalmente esses sinais eles vêm em forma de borboleta. Isso já faz muito tempo e eu vou contar um pouco pra vocês de como é essa experiência na minha vida. Canal contando sobre como eu escuto a voz de Deus, de como eu faço para escutar a voz dele. E uma das coisas que me fazem, vamos dizer assim, me sentir mais perto de Deus, inclusive de escutar melhor a voz dele, é os sinais que ele me manda, sabe? E muitas vezes esses sinais estão ligados à própria natureza. Então, por exemplo, ao pôr do sol, às flores e inclusive com as borboletas, quando ele me manda assim. E daí você pode até se perguntar, né? Ai, Julia, mas como é que você tem certeza que é Deus? Gente, há muito tempo, quando eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu recebi uma palavra de que Deus ele ia começar a falar comigo nas coisas, vamos dizer assim, simples e belas da vida, como por exemplo, uma brisa suave, flores, borboletas, e que era para eu ficar prestando atenção. Então, a partir daquele momento, eu falei, não, tá bom, vai acontecer alguma coisa, mas quando eu me toquei, na verdade, já estava acontecendo, porque muitas vezes eu via, vamos dizer assim, a mesma borboleta na minha casa, a mesma borboleta com as mesmas cores, né, perto de mim, assim, e eu falava, nossa, será que isso, né, quer dizer, é um sinal, assim? E Deus, ele fala com a gente através de sinais. Logicamente, não é todo sinal, né? Não é qualquer coisa que é um sinal de Deus. Mas Deus, sim, ele fala com a gente através de sinais. No meu caso, por exemplo, é através de borboletas e em flores, né? Então, vamos dizer assim que toda nova temporada na minha vida, ele marca com flores. E ano passado, inclusive, eu vivi muito isso, em que eu pegava as flores que ele me mostrava. E no começo eu até falava, nossa, por que eu vou pegar, né? E eu senti o Espírito Santo falando, pega uma. E hoje em dia eu tenho várias folhas secas, né? Flores, perdão. Flores secas guardadas dentro de uma caixinha, porque aquilo representa a minha, vamos dizer assim, o meu momento com o Espírito Santo, sabe? Algo ali que eu colhi, sabe? E ao mesmo tempo plantei, porque naquele momento da minha vida era um momento de muita renúncia. E então teve essa parte contemplativa, onde eu pude ver realmente o Espírito Santo ali falando comigo e marcando cada temporada que eu ia vivendo através de flores. E era tão engraçado porque muitas vezes, vamos dizer assim, tinha uma árvore, a árvore estava seca, ou a árvore estava bem murchinha assim, e no dia seguinte, quando era uma nova temporada que o Espírito Santo já estava anunciando, quando eu olhava para a árvore, ela já não estava mais seca, ela já estava totalmente florida. Parecia assim que os meus olhos espirituais ficaram mais sensíveis, sabe? Porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente. E naquele momento era como se até mesmo as cores daquelas flores elas tivessem mais realce. Então eu sabia que ali era o Espírito Santo falando comigo. E em borboletas, inclusive, eu posto muito isso nas minhas redes sociais, que muitas das vezes eu consigo pegar a borboleta na mão. E a última vez que isso aconteceu, eu pedi para Jesus. Eu vi uma borboleta linda, ela era um azul meio esverdeado. E eu falei assim, ai, Espírito Santo, falei para Jesus. Falei, ai, Jesus, deixa eu pegar essa borboleta. E a borboleta ficou paradinha, assim, na folha que ela estava. E eu consegui pegar ela na mão, mas eu não consegui filmar nem nada. Mas ali eu sabia que era Jesus falando comigo, justamente porque eu consegui pegar ela na minha mão. E eu tinha acabado de pedir para Jesus. Então, assim, muitas das vezes é a mesma borboleta que aparece ou é com as mesmas cores, não importa, vamos dizer assim, o lugar onde eu estou, sabe? É sempre a borboleta com uma cor assim que muitas vezes eu já estou vendo por um tempo. Então, ali eu já sei que é Jesus falando comigo, é o Espírito Santo vindo assim através, né, para falar comigo através de uma borboleta. E isso marca na minha vida muito temporada, aquele fato de você sair de dentro de um casulo e ter uma transformação, que é isso que a borboleta representa. Então ela marcou temporadas na minha vida, esse sinal de Deus marcou temporadas na minha vida e eu sei que ele acaba falando comigo através disso. E outra coisa também é com o pôr do sol, gente. O pôr do sol, o Espírito Santo, ele fala muito comigo através disso, porque é como se eu enxergasse tudo dourado. E lógico, né? Vamos dizer assim, o pôr do sol, ele deixa as coisas douradas mesmo, né? Se você olhar, ele deixa o cenário em que você está mais dourado.
Só que eu sabia que era ali o Espírito Santo falando comigo porque eu já tinha, vamos dizer assim, visto milhões de pôr do sol e não me chamava tanta atenção como quando o Espírito Santo começou a falar comigo através desse momento. Então era um momento ali em que eu estava com o Espírito Santo, eu já estava com Jesus, então aquilo começou a marcar uma temporada de leveza muito grande na minha vida. Então era como se fosse um horário perfeito. E o que me lembra muito do Jardim do Éden, onde Deus ele ia conversar ali com Adão e Eva no final do dia, no pôr do sol. Então, né, final do dia, na verdade, marca esse pôr do sol. Então, assim, eu via muito como se eu pudesse estar mais pertinho de Deus através daquele momento. E aquilo começou a me marcar muito também. Então, por que eu conto essas experiências todas para vocês? Para que vocês também tenham isso com Deus, sabe? Para que vocês também tenham um sinal em que vocês vejam o quanto Deus fala com vocês. Para que não fique só, vamos dizer assim, né? Uma rotina, dia a dia, assim. Ai, vou pro trabalho, volto, pago minhas contas e oro, agradeço e amém. E a vida que segue. Não! Deus ele tem uma forma linda de falar com a gente está distraído pelas coisas que nós estamos vivendo e deixamos de observar aquilo que Ele está fazendo. É mais interessado em passar tempo com a gente, inclusive de mostrar para nós esses sinais, em mostrar o quanto Ele está perto da gente. E de verdade, toda vez que ele me mostra assim uma borboleta, uma flor, eu me sinto amada. De verdade, sabe? É uma forma minha assim de me sentir amada por Deus através desses sinais. E eu tenho certeza que ele tem isso para cada um dos filhos dele. Porque assim, nós somos filhos e se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagina Deus que é bom, verdadeiramente bom. É a própria palavra dele que diz. Então, assim, ele tem uma forma linda, vamos dizer assim, de se demonstrar para as nossas vidas. E basta a gente estar atento e pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais e nos deixe mais sensíveis à voz dele, aos sinais que ele nos dá, porque ele quer mostrar beleza na vida. Inclusive, quando ele começou a me mostrar, né, esses sinais através de borboletas, através de flores, foi um momento em que ele me tirou do automático, porque eu estava muito acostumada a isso, de, vamos dizer assim, simplesmente trabalhar, voltar para minha casa e no dia e pagar minhas contas e no dia seguinte a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e era como se eu tivesse cega e insensível para todo o restante, e aquilo já me bastava, vamos dizer, sabe? E logicamente eu tinha ali o meu relacionamento com Deus, eu escutava Jesus, eu tinha ali meu relacionamento com Deus, mas eu tava perdendo muitas coisas que ele também queria me mostrar, sabe? Eu tava perdendo a beleza da vida, simplesmente viver com ele. E Jesus, ele não trouxe apenas salvação para as nossas vidas, ele trouxe vida e vida em abundância. Então, se a gente, vamos dizer assim, está distraído com, vamos dizer assim, com muitos afazeres, como Marta, na história de Marta e Maria, a gente acaba perdendo as coisas lindas que Deus quer mostrar para nós. Inclusive porque Deus é um Deus de beleza, Ele é um Deus que Ele tem o belo e Ele quer demonstrar o belo dele. E muitas das vezes a gente está tão acostumado a viver no automático, ou a viver no, vamos dizer assim, preto e branco e quadradinho, que a gente acaba não contemplando aquilo de lindo que Ele está nos mostrando. Então saiba que beleza vem de Deus. Essas coisas lindas e delicadas da vida, essa leveza vem de Deus. Porque Deus, muitas vezes ele vem sim como um fogo consumidor, como um trovão, como um vento forte, como uma tempestade, mas muitas vezes ele também tá na brisa suave. E então a gente tem que parar para enxergar as faces de Deus. Um Deus de leveza, um Deus de beleza, um Deus de graça, um Deus de amor que não vai, vamos dizer assim, te cobrar e nem exigir algo, vamos dizer assim, te entregar algo, na verdade, pelo teu mérito. Ele não entrega as coisas pra nós através do mérito. Não é pelo nosso mérito, é porque ele é bom. E eu não sei nem porque de fato eu tô entrando nessa questão, mas muitas vezes a gente vive no automático justamente porque a gente entende que a gente precisa fazer para receber. E com Deus é totalmente diferente. Quando você o adora, quando você o contempla, inclusive contemplar aquilo que ele tá te mostrando, você, vamos dizer assim, recebe muito mais do que simplesmente, vamos dizer assim, né, algo material. Você recebe ainda mais da presença dele. E foi isso que eu pude ver
quando eu comecei a observar a beleza das flores, a beleza das borboletas, a beleza do pôr do sol, eu não só ganhei aqueles presentes, eu ganhei mais da presença dele na minha vida. E logicamente é um esforço, tá? É como se você tivesse que lutar para permanecer nesse lugar, porque a vida, o dia a dia tenta te tirar desse lugar de contemplação de Deus e você, às vezes a gente acaba caindo muito no automático da vida. A gente só consegue tudo isso através do Espírito Santo. Então, hoje, de verdade, eu oro para que o Espírito Santo venha te deixar sensível a Deus, sensível aos sinais que Ele tem para a sua vida, aos sinais de leveza, de alegria, de beleza, de paz que Ele tem para sua vida, para que você enxergue realmente aquilo que Ele tá te mostrando, que muitas vezes a vida te rouba pela rotina, por você entrar muitas vezes no automático, e eu não te culpo, porque eu tenho que me manter firme nesse lugar de não cair no automático, mas eu oro para que os seus olhos sejam abertos e para que a tua sensibilidade no Espírito Santo aumente, para que você veja com os seus próprios olhos aquilo de lindo que Deus tem para sua vida, no mais simples, no mais belo, no seu dia a dia, no seu ordinário. E, bom, essa minha experiência com borboletas. Eu espero que você também tenha a sua experiência com Deus, porque é incrível, isso faz com que a gente esteja mais próximo dele, como tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, até o fato de você enxergar esses sinais, isso te leva para mais perto dele. Então, é isso, gente. Um beijo e até mais.